Muito bem-vindo à nossa terceira aula da Semana da Independência Financeira. Na primeira aula, nós vimos o Manual do Investidor. Na segunda aula, nós vimos sobre a Trilha da Riqueza. E hoje nós vamos ver a aula Rumo à Independência Financeira. Na minha opinião, essa é a aula mais importante das três. É a aula que eu gostaria de ter visto lá quando eu comecei a investir. Todas as aulas foram importantes. Todas as aulas foram muito esclarecedoras. Se você está começando a investir, tenho certeza que tem muito conteúdo bom para você absorver das três aulas. Mas essa aula aqui tem meu coração. Então vamos lá começar a falar da renda variável. Começando por o que são ações? O que é uma ação? Ação é uma parte de uma empresa, uma participação de uma empresa que é ofertada para nós, públicos. É uma parte da empresa que vai para a oferta pública. Assim, você, pessoas comuns, pode fazer parte, se associar àquela empresa, se tornar um acionista. Quando você se torna acionista de uma empresa, você também recebe parte dos lucros dela. Se ela distribui dividendos, ela vai te distribuir parte do lucro que ela teve. Então, as empresas separam milhões de reais para distribuir aos seus acionistas. Claro que tem muitas ações no mercado, então, apesar delas distribuírem milhões de reais, fica bem distribuído entre todas as ações. As ações, elas são comercializadas, elas são distribuídas, compradas e vendidas diretamente na Bolsa de Valores. Então, quando eu quero comprar uma ação, eu vou até a Bolsa de Valores. Do outro lado, vai ter um vendedor. Na bolsa funciona da seguinte forma: para você comprar, precisa ter um vendedor disposto a fazer essa venda para você. É tudo tão rápido que na nossa cabeça parece que é simples, né? É só comprar, colocar o valor que você quer, quando bater o valor, já efetiva a sua ordem. Mas não, funciona dessa forma. Para você comprar, tem que ter um vendedor. Para você vender, tem que ter um comprador disponível. Quando uma empresa ela faz a sua primeira oferta pública, quando ela faz distribuir suas primeiras ações para o público, ela é chamada de IPO. E ela comercializa essas ações lá no mercado primário, ou quando uma ação já está consolidada e ela quer emitir mais ações, ela pega mais uma parte da empresa dela para fazer a oferta pública, também vai para o mercado primário. Agora, quando todo mundo já comprou tudo, aí vai para o mercado secundário, é lá que tem as movimentações de compra e venda. É lá onde nós, pessoas comuns, compramos e vendemos as nossas ações. Por isso que as ações funcionam com a oferta e a demanda. Os preços das ações também variam conforme esse conceito de oferta e demanda. Como nós estamos intermediando entre nós mesmos, nós investidores, fazemos essa negociação de compra e venda. Se tem muita gente vendendo, pouca gente querendo comprar, ou se tem muita gente comprando, pouca gente querendo vender, aí acontece a lei da oferta e da demanda, ou os preços aumentam ou os preços diminuem das ações. Quando uma empresa ela tem bons resultados, bons lucros, paga bons dividendos, ela só tende a valorizar. Então, se você investir nessas empresas, você vai ganhar de duas formas. Você pode ganhar de duas formas. Com os proventos, se elas pagarem, as empresas não são obrigadas a pagar proventos, elas pagam caso elas sintam essa necessidade, elas querem compartilhar com os seus acionistas. E a segunda forma é através da valorização, quando essas empresas valorizam. Então, resumindo tudo, ações é uma parte da empresa. Quando você compra essa partezinha dessa empresa, você se torna sócio, você se torna acionista daquela empresa. Tem várias formas de você se associar a uma empresa e eu vou mostrar mais para o final da aula como que funciona, como você pode, quais são as maneiras em que você pode se associar àquela empresa. Como eu falei, você tem que investir em empresas que são boas, empresas que têm setores, segmentos bons. Então eu trouxe aqui para você uma lista de segmentos de setores perenes. São aqueles segmentos que são mais estáveis, que são segmentos que têm a perspectiva de longo prazo. Quando você vai comprar uma ação de uma empresa, você está pensando no longo prazo. Então, pense o seguinte, lá no futuro, com o avanço tecnológico,
será que essa empresa ainda vai ser necessária? Será que o serviço ou o produto que ela vende, o serviço que ela comercializa, ele será necessário ainda? Tem muitas empresas que, com os avanços tecnológicos, não tinha mais sentido naquele produto, naquele serviço que ela estava oferecendo, ou ela não conseguiu acompanhar esses avanços tecnológicos e aí ela quebrou. Infelizmente, essa semana a Saraiva decretou falência. A Saraiva, antigamente, quando não tinha internet, não tinha essa facilidade de comprar livros online e ler o PDF do livro, ela era muito forte. Porém, quando veio a era da internet, ela não conseguiu sustentar essa força que ela tinha e decretou falências. A Saraiva decretou a falência, infelizmente. Então, eu trouxe aqui uma lista dos setores mais perenes, começando por energia elétrica. Se você pensar no longo prazo, a energia elétrica é um setor muito essencial. Nós não vivemos sem energia elétrica e é algo que só tende a crescer. Com o avanço tecnológico, você vê que tudo que envolve tecnologia precisa de energia elétrica. A grande maioria precisa de energia elétrica para funcionar. Então, pensando no longo prazo, esse setor ele vai ser muito útil, ele vai crescer muito. Então, é um ótimo setor, é um setor perene. Seguindo pelos bancos e as instituições financeiras. Os bancos, ele cuida de toda a parte das movimentações da nossa economia, né? Todas as movimentações da população, das empresas. Todo mundo precisa de um banco para fazer transferência entre si ou para colocar o seu dinheiro. Enfim, o banco, ele ajuda a movimentar a nossa economia. Então, por isso que ele é um setor muito perene também, um setor de longo prazo. Em terceiro, nós temos os seguros. Hoje, infelizmente, as pessoas estão procurando muito por seguros. Coloca seguro em sua residência, no seu carro, até no celular as pessoas estão colocando seguro por conta do aumento da criminalidade. Então, a tendência é que as pessoas procurem cada vez mais esses serviços. Elas coloquem seguro em tudo. É um segmento bem perene que está disposto a crescer ao longo dos anos. Quarto, o setor de tecnologia. Nem se fale, né? Se a gente vê, pegar os últimos 10 anos, olha como tudo evoluiu. 15 anos, olha o avanço tecnológico que nós tivemos. Então, é um segmento super perene. Em quinto, temos a mineração, também mega importante. O saneamento, hoje é saúde básica, pública. Saneamento, saúde, então, nem se fale. Todos nós precisamos dessa área importantíssima. Agro, o Brasil é muito forte em agro e alimentos e bebidas. A não ser que a tecnologia invente alguma coisa, né? Fazer fotossíntese, todo mundo fazer fotossíntese, alimentos e bebidas são extremamente essenciais para o nosso dia a dia mesmo. Nós precisamos nos alimentar para viver saudável, de forma saudável. Então, pensando no longo prazo, também é um setor perene. Então, como eu disse, quando você for comprar uma ação de uma empresa, pense como será que ela vai estar daqui a uns anos? Será que ela tem a capacidade de se manter no mercado, tem a capacidade de evoluir essas tecnologias? Será que ela ainda vai ser importante? Todo mundo vai precisar daquele serviço que ela presta? Então, tome esse cuidado ao comprar uma ação, tá? Seguindo aqui, eu trouxe os segmentos mais perenes, agora eu vou falar dos setores mais arriscados. Quais setores eu não invisto? Por que eu não invisto nesses setores? Começando pelo setor de varejo. O setor de varejo, ele tem a margem muito apertada, porque geralmente ele revende uma mercadoria, ou roupa, ou eletrodomésticos, enfim, a margem dele, o lucro dele é muito baixo, justamente porque, com o avanço tecnológico, a chegada da internet, as vendas e compras online, esse setor ele se tornou muito competitivo. Hoje, se você quer comprar uma geladeira, você pesquisa lá no Google por geladeira, o modelo que você quer, e você vai olhar o site que tem o menor valor. O site que tiver mais barato você compra se for um site de confiança. Então, a competitividade aqui nesse setor tornou com que a margem dele fosse muito justa, muito apertada. Para ele vender, ele precisa minimizar os seus lucros, seu lucro líquido. Ele precisa vender aquela mercadoria. Então, ele não consegue jogar uma margem de lucro alta. Aí está o perigo nesse segmento. Ele não consegue pagar bons dividendos. E também nós não sabemos como que esses setores vão estar daqui a alguns anos com a internet. Hoje, na internet, nós conseguimos comprar de qualquer lugar. Tem muitos sites sendo criados, muitas empresas sendo criadas, então a competitividade é muito grande. O segundo que eu não invisto é turismo.
O turismo tem dois poréns. Uma, que o turismo ele sofre com a baixa temporada e a alta temporada. Na alta temporada ele tem muita procura, é onde tem o boom de faturamento, é onde as viagens ficam mais caras. Entretanto, na baixa temporada ele não tem uma movimentação, um fluxo de caixa consistente, ele não tem essa previsão. Então, é um setor muito arriscado por conta disso e também é um setor que ele não tem controle sobre os fatores externos. Um exemplo disso foi a pandemia do Covid-19. Quando estourou a pandemia, os países fecharam as fronteiras, ninguém mais podia viajar, as viagens foram canceladas. Nós ficamos bons meses sem poder viajar. E não é algo que está ao alcance do turismo reverter a situação, porque foi uma situação de calamidade pública. Ele teve que fechar, teve que cancelar as viagens, eles não podiam mais comercializar, eles não tinham uma previsão de quando nós iríamos conseguir viajar novamente. E quando nós fôssemos viajar novamente, a receita dele já tinha sido preenchida porque ele precisava remarcar essas viagens lá para o futuro, das pessoas que já compraram. Então, foi um setor muito afetado na pandemia. Então, ele não tem menor poder sobre situações externas que atinjam completamente ele. Seguindo nessa linha também, a aviação civil funciona da mesma forma. Só que a aviação civil também tem outro agravante, porque manter um avião, a manutenção em dia, o combustível, enfim, é muito caro. Então, ela tem um equipamento que é muito caro, que precisa ser feito manutenções constantes, parados, não conseguindo gerar renda, gerar receita. Então, o setor de aviação anda assim, ó, anda unindo com o de turismo, por isso que eu não invisto nesses dois setores. O quarto setor que eu não invisto é o de construção civil, justamente por conta disso, dessa instabilidade do setor. Então, eu prefiro ir naqueles setores que são mais perenes do que esses setores que são mais arriscados, porque eles não conseguem se blindar, eles não conseguem resolver situações externas. Se tem alguma mudança na legislação, aumento dos valores, aumento da matéria-prima, enfim, é tudo uma cadeia produtiva que afeta esses quatro setores e segmentos, por isso que eu prefiro não investir neles e ir naqueles setores mais perenes que vão me dar mais segurança, tá bom? Seguindo, outro investimento muito legal, muito importante, são os fundos imobiliários. Como funcionam os fundos imobiliários? O fundo imobiliário é um investimento coletivo. Então, tem uma gestora do fundo que pega o dinheiro de vários cotistas, todos os cotistas que colocaram o seu dinheiro naquele fundo imobiliário, e ela usa esse dinheiro coletivo para comprar vários imóveis ou para comprar vários títulos de dívida pública, que são os CRIs, que é um investimento de renda fixa, o CRIs. Então você vê que nos fundos imobiliários você consegue investir em vários imóveis, em prédios comerciais, lajes corporativas, em shoppings, em vários comércios, sem precisar comprar esses imóveis efetivamente. Você tem a possibilidade de investir em vários imóveis ao mesmo tempo, sem ter aquela burocracia de comprar um imóvel. E aqui, os dividendos dos fundos imobiliários são distribuídos mensalmente. Você recebe mensalmente lá, vai pingar na sua conta. Já as ações, elas não são obrigadas a pagar dividendos, primeira coisa. Quando elas pagam dividendos, a empresa fica a seu próprio critério, qual política ela vai adotar para distribuir os seus dividendos, se é mensal, se é trimestral, se é semestral, se é anual, então ela fica livre para distribuir no momento que ela quiser. Aqui nos fundos imobiliários, eles distribuem mensalmente, eles são obrigados por lei a distribuir pelo menos 95% dos lucros aos seus acionistas. Os demais 5% fica para a administração do fundo. Tanto os fundos imobiliários como as ações têm os dividendos isentos de imposto de renda, então vai cair na sua conta, não vai te descontar o imposto de renda. Outra coisa muito importante ao falar é que existem vários tipos de fundos imobiliários, mas eles são categorizados em duas categorias. Primeiro, fundos de tijolo e fundos de papel. O fundo de tijolo é o imóvel físico. Pensa num tijolo, um tijolo em cima do outro, é um imóvel físico. Já o fundo de papel, eles investem em dívidas do setor imobiliário. Então, ele pega um certificado de recebível do setor imobiliário, cria uma carteira. É tudo que diz respeito ao setor imobiliário, tá? Por isso que a gente fala, é um fundo de tijolo ou um fundo de papel. Existem esses dois tipos
de fundo. Os fundos de papel, ele tende a acompanhar a Selic, a taxa básica de juros do nosso país, porque ele é um investimento CRI que eles usam para compor a carteira do fundo de papel, é um investimento de renda fixa também. Então, ele está atrelado aí à taxa de juros do nosso país. Já os fundos de tijolo, ele não está atrelado à taxa, porque são aluguéis. O fundo, ele tem um imóvel e aí tem inquilinos naquele imóvel que vai pagar aluguel para ele. É um imóvel físico, então ele aluga para outras empresas, ou shopping mesmo, né? E repassa para os acionistas aquele aluguel que ele recebeu. Então tem essa diferença, mas você recebe de todos os fundos mensalmente na sua conta. Resumindo, nos fundos imobiliários você vai investir em imóveis, no setor imobiliário. Seja o imóvel físico, que são os fundos de tijolo, ou títulos de dívida do setor imobiliário. E agora, o que é um ETF? ETF, ou também conhecido como fundos de índice, são investimentos negociados na bolsa de valores. Mas por que eu falei fundos de índices? Porque geralmente um ETF ele replica um índice de mercado. Como, por exemplo, o mais famoso que nós temos nos investimentos aqui no Brasil é o Ibovespa, o índice Bovespa, que pega várias ações e compõe o índice, as ações mais negociadas aqui na nossa bolsa e forma o Ibovespa. E aí eles vão medindo o Ibovespa conforme essas ações, esse conjunto de ações sobe ou cai, eles vão medindo a pontuação do Ibovespa. E o ETF, como ele segue um fundo de índice, tem um ETF que chama BOVA11, ele replica todas as empresas que estão no índice Ibovespa. Ele replica o índice Ibovespa. Então o ETF é como se fosse uma cesta de ativos. É a forma mais fácil de você começar a investir. Seja aqui no Brasil, como no exterior também você consegue pegar um ETF com as maiores empresas do Brasil, com as maiores empresas dos Estados Unidos, através do ETF. Essa é uma maneira muito fácil de você começar a investir. Então, é como se fosse uma cesta de ativos lá disponível para você, com várias empresas do Ibovespa ou de outros fundos do mercado. O ETF, ele não costuma pagar dividendos. Por que eu falei não costuma? Porque agora começou a entrar no mercado ETFs que pagam dividendos, sim. Eles vão começar a pagar dividendos. Porque o que o ETF faz? Ele investe em ações que pagam dividendos, certo? Certo. O que eles fazem, então, com esses dividendos se eles não repassam aos seus acionistas, aos seus cotistas? Porque eles pegam esses dividendos e eles reinvestem no próprio ETF. No ETF, a maioria que não paga dividendos, você vai ganhar na valorização. Porque conforme ele pega o dividendo que aquela empresa pagou para ele reinveste no próprio ETF, a tendência é que ele vá se valorizando, o preço dele vai valorizar, vai aumentar. Essa é a pegada do ETF. Ele ganha na valorização. Agora que estão começando a implementar novos ETFs que pagam dividendos aos seus cotistas. Então, o ETF ele é muito semelhante a fundos mútuos, mas são negociados como se fossem ações na nossa bolsa de valores. Por isso que é bem fácil, é algo bem simplificado. Então, aqui no ETF, a gestão, ela não tem uma gestão ativa, ela tem uma gestão passiva, ou seja, aqui ele não precisa ultrapassar um índice de mercado, ou seja, a meta dele é ali replicar o Ibovespa. Ele não tem a meta de superar o Ibovespa, como faz uma gestão ativa. Na gestão ativa, eles tentam superar o benchmark, superar o índice de mercado. Aqui no ETF, ele só vai replicar, então ele tem uma gestão passiva. O gestor ele não está procurando ativamente novos ativos para superar o Ibovespa. Tá? E o que é criptomoeda? Com certeza você já ouviu falar em criptomoeda, mais precisamente do Bitcoin, que é a criptomoeda mais famosa. O Bitcoin ele valorizou muito ao longo dos anos, então com certeza você já ouviu falar. Mas o que é uma criptomoeda? Criptomoeda é um tipo de moeda digital que usa uma criptografia para sua segurança, para garantir a segurança entre as movimentações.
Por isso que ela é descentralizada. Ela não tem um governo que fica fiscalizando, que fica colocando ordens, legislações, não, ela é descentralizada. Não é como o real, por exemplo, em que o nosso governo tem o poder do real. Ele pode imprimir mais dinheiro, ele pode fazer o que quiser, ele tem o poder sobre o real, ele tem o poder de mudar de moeda, ele tem o poder de criar novas leis, legislação, enfim. A criptomoeda não, ela é descentralizada, não tem nenhum governo fazendo a gestão dela. Por isso que falam que ela é tão segura, porque a criptomoeda permite que você faça a movimentação somente entre as duas pessoas, não precisa ter um intermediário. Ou seja, você quer fazer um piquezinho, você quer fazer uma transferência para alguém, você vai usar a criptomoeda. Você não precisa ter um intermediário, você já manda a sua conta direto para aquela pessoa. Agora, quando a gente fala de transições de Pix, transições, transferências normais, TED, que nós estamos acostumados, o banco ele é o intermediário. Então, o banco recebe todas as movimentações que chegam no nosso nome. A criptomoeda não tem essa pegada, ela tem a pegada de segurança. Ninguém vai estar ali fiscalizando, olhando quais são as movimentações que você está fazendo. Porque no banco, né, nós precisamos declarar o extrato bancário para a Receita Federal. Então, a Receita Federal ela fiscaliza, se tem movimentações tremendas, então ela abre o olho. Na criptomoeda, não tem essa gestão do governo. O valor da criptomoeda, ele também é determinado pela oferta e pela demanda. Se tem muita gente procurando, o preço dele vai disparar. Se não tem ninguém ali querendo, não tem, você quer vender o seu Bitcoin, ninguém quer comprar, aí ele tende a cair. É a mesma lei da oferta e demanda que acontece lá nas ações. Justamente por isso, ele é altamente volátil. Assim como as ações, as criptomoedas também são altamente voláteis. Você pode ganhar muito dinheiro ou você pode perder muito dinheiro. Por isso que você tem que tomar cuidado em investir em criptomoedas. Procure uma criptomoeda segura, caso esse seja o tipo de investimento que brilhe os seus olhos. Bom, seguindo para a nossa linha, para você começar a investir, você precisa abrir conta em uma corretora de valores. Esse é o primeiro passo. Ponto. Quero começar a investir, então eu preciso abrir conta em uma corretora de valores. É bem simples abrir conta, você só precisa do seu RG. Você pega seu RG e abre a sua conta na corretora, porque você precisa se identificar, você precisa bater a sua identidade com o seu RG. E também são perguntas bem simples para você abrir a sua conta. Eu não vou mostrar abrindo na prática, porque as corretoras, elas fazem perguntas muito pessoais mesmo, e vamos respeitar a lei do LGPD, né? Como eu disse nas outras aulas, para você escolher uma corretora, comece com uma corretora que tenha taxa zero, que tenha uma plataforma legal, possui um atendimento bacana aos seus clientes. Eu indico a Toro ou a Rico. As duas são isentas de taxa de corretagem, então você pode ir sem medo. Outra dúvida muito comum para quem está começando a investir, que eu falei que eu ia falar para vocês quais são as formas de se associar, se tornar acionista de uma empresa. Então, eu vou mostrar agora o que significa as siglas dos ativos. Quando você vai comprar uma ação, como eu coloquei aqui no final, a imagem da Sanepar. Eu quero comprar uma ação da Sanepar, mas nossa, tem a SAPR3, a SAPR4, a SAPR11. E agora, o que eu compro? Qual é a diferença de uma e de outra? O que muda é a forma com que você está se associando àquela empresa. Vou te explicar agora. Quando você pega um ativo final 3, os mais famosos são final 3, 4, 6 e 11. Quando você pega uma ação com o final 3, como é a SAPR3, quero dizer que você tem direito a votos em assembleias daquela empresa, ou seja, você consegue fazer votos, votar em decisões importantes daquela empresa. São as ações ordinárias, então grava aí, final 3 são as ações ordinárias que te dão direitos a votos em assembleias, a votar naquelas decisões das empresas. E o final 4 são chamadas as ações preferenciais. Como o próprio nome já diz, esse tipo de ação te dá preferência no recebimento de dividendos. Se você pegar uma ação final 4, esse é o objetivo, ela te oferece prioridade no recebimento de dividendos. 4 e 6, tá? As ações final 4 e 6 são as preferenciais, são determinadas pela preferencial. E o final 11 são as ações units. Significa que é uma junção, é uma mescla de ações ordinárias e de ações preferenciais. Dentro de um ativo, por exemplo, a SAPR4 vai ter uma porcentagem
de ações ordinárias e uma porcentagem de ações preferenciais, por isso que ela é mais cara, tá? Por isso que a ação Units é mais cara, porque dentro daquele valor dela já tem ações preferenciais e ações ordinárias. Ela faz essa junção, essa mescla. Na minha opinião, dentre essas opções, eu prefiro as ações preferenciais e as units. As units são maravilhosas, tem essa junção, é muito boa, porém ela é mais cara. No entanto, a 4 e a 6 também são excelentes, são muito boas. Porém, tem ações de empresas que só possuem o final 3, elas não possuem preferencial, tá? Então aí você vai comprar somente com o final 3, não tem nem preferencial e nem units, como é o caso da empresa Auri. A Auri não tem preferencial e units, somente a ordinária. Isso acontece também, é normal. Dito toda a parte teórica, eu quero mostrar um pouco para vocês na prática. Então, eu vou simular uma carteira de investimentos aqui com vocês agora, explicar como que eu faço para analisar uma ação ou fundo imobiliário. Eu vou dividir esses R$ 1.000 da seguinte forma. 30% eu vou colocar na renda fixa com o objetivo de compor a minha reserva de emergência. Mais precisamente, vou colocar em um CDB de liquidez diária. 25% eu vou colocar em fundos imobiliários. 25% vou colocar em ações e 20% vou colocar em um ETF. Para essa nossa simulação, que compõe uma carteira ali do investidor moderado, não está nem para o arrojado e nem para o conservador, coloquei ali um moderado para vocês verem como que é. Então, para fazer a simulação, eu vou usar o site Investidor 10, é um site muito legal para você analisar tanto ações quanto fundos imobiliários, ETFs, enfim. É um site muito bacana. Eu gosto de analisar por 3 sites. Investidor 10, Status Invest e o Funds Explorer para fundos imobiliários. Então, eu já fiz o meu login, vou fazer a simulação aqui, ó, carteira. Carteira 1, selecionei aqui, então vamos adicionar alguns ativos. Começando pelo CDB, R$ 300, vou colocar em um CDB de liquidez diária, vou colocar aqui na simulação, renda fixa, CDB, pós-fixado, colocar R$ 300, data da compra hoje, taxa do CDI tá 12,65. Preenchi aqui tudo que ele me pediu. Coloquei o nosso primeiro ativo aqui na nossa carteira de simulação. Agora eu vou colocar 3 ações, vou analisar aqui rapidamente com vocês essas 3 ações. Começando pela Auri. Venho aqui no Google, pesquiso Auri 3. Vou no site Status Invest, que eu gosto bastante. Vou começar analisando o dividend yield, está ótimo. 11% ela pagou nos últimos 12 meses, é um preço ok. Ela teve uma valorização nos últimos 12 meses de 6,62%. Baixando aqui, eu vejo mais alguns tópicos. Liquidez média diária, ótimo, quer dizer que 42 milhões de reais são movimentados todos os dias na Auri, tem uma liquidez boa. Aqui, alguns indicadores. Consigo ver que o P sobre VP dela está abaixo de 1, quer dizer que ela está com desconto. Quando o P sobre VP é negociado a 1, quer dizer que a ação está sendo negociada ao seu valor justo. Aqui está abaixo, então nós dizemos que está com 8% de desconto essa ação. Os seus indicadores de investimento está ótimo, ele tem que ser abaixo de 2, porque o que diz para a gente o indicador de endividamento? Significa que ela tem que multiplicar por esse número o valor do seu caixa para pagar todas as suas dívidas. Todas as dívidas. Então, quando está abaixo de 2, esse indicador é excelente. A margem líquida também está excelente. A margem líquida está 52%. Maravilhosa. Quer dizer que de R$ 100 que entra na empresa, R$ 52 ela consegue performar em lucro. Então, a margem líquida está muito boa. O ROI também está muito bom. O ROI é ideal que esteja sempre acima dos 10%, sempre em 2 dígitos, na casa dos 2 dígitos. É sempre interessante também analisar aqui as receitas, os indicadores de crescimento, quanto que essa empresa cresceu em receita e também em lucros. Porém, aqui não está disponível para a gente essa informação. Olhando esses indicadores que eu falei para você, essa empresa está bem positiva. Também nós olhamos um pouco sobre o PL. No PL aqui está 4,37%. Esse PL quer dizer que mais ou menos 4 anos e 4 meses nós teremos o nosso dinheiro de volta contando com os dividendos. Nós recebemos todo o investimento que nós fizemos na empresa.
Então, a gente vê mais ou menos desta forma, tá? Então, olhamos o PL, o P sobre VP, a margem líquida, os indicadores de endividamento e, infelizmente, não tem os indicadores de crescimento, mas essa empresa está muito positiva. Nós vamos comprar algumas cotas dela, algumas ações dessa empresa. Então, a Auri passou na nossa análise. Outra empresa, a Auri é do setor de energia elétrica, então eu escolhi um setor perene, é um setor muito bacana para investir. Vou agora seguir para o setor de bancos. Para isso, eu escolhi o maior pagador de dividendos entre os bancos, um dos maiores, que é o Banco do Brasil. Vamos analisar agora o Banco do Brasil. Então, vamos analisar aqui o Banco do Brasil. Está 47,05 nesse momento que eu estou gravando esse vídeo. Ele teve uma valorização de 27% nos últimos 12 meses, uma excelente valorização. Ele pagou nos últimos 12 meses 9,76%, um excelente dividend yield. Baixando aqui, nós temos a liquidez média diária, uma excelente liquidez, mais de 363 milhões de reais são movimentados todos os dias com a ação do Banco do Brasil. Seguindo aqui para os indicadores. Primeiro, o P sobre VP está abaixo de 1, tá? Um P sobre VP excelente. Quer dizer que ela está com 17% de desconto. A margem líquida é um pouco mais apertada do que o outro setor. Outra coisa importante, não compare empresas de setores diferentes. Tem empresas que naturalmente têm indicadores maiores do que as outras. Então, quando você for comparar uma ação, compare com ações do mesmo segmento, tá? A margem líquida está 12%, o ideal é sempre que esteja acima de 2 dígitos mesmo. O ROI é muito bom, quer dizer que ela está conseguindo rentabilizar aquilo que nós estamos investindo nela. Ela cresceu 9,97% de receitas e 25% de lucros, um excelente crescimento também. Aqui não aparece a dívida líquida dessa empresa. Se a gente olhar o PL, quer dizer que em mais ou menos 4 anos nós teremos o retorno dessa empresa olhando para os dividendos. O Banco do Brasil também passou nos nossos requisitos. Ele é uma excelente empresa para começar a investir, teve uma valorização muito boa, a tendência é que ele sempre vá crescendo. Outra ação do setor perene que eu quero analisar com vocês é a Sanepar. Vamos ver juntos. A Sanepar, ela tem 3 opções, a 11, a 3 e a 4. Eu vou analisar com vocês a 4, a preferencial, mas você pode usar a Units também sem problemas. Vamos clicar aqui. A ação preferencial da Sanepar está R$ 4,45 nesse momento que eu estou gravando. A valorização dela foi tremenda, 33% nos últimos 12 meses, cresceu bastante e também paga bons dividendos, 8,41%. Você deve estar se perguntando assim, nossa, mas a taxa Selic está maior, então vou investir somente na renda fixa. Mas você tem que pensar que a taxa Selic, ela tem também uma volatilidade, vamos dizer, dessa forma grande. Por quê? Na pandemia ela chegou a 2%, antes da pandemia ela estava 4,5%. Então, se você for pensar no longo prazo, a taxa Selic, ela tende sempre a aumentar, a diminuir, aumentar drasticamente, diminuir drasticamente, porque ela é usada para controlar a nossa inflação. Então, em um momento ela pode estar 4%, em outro momento ela pode estar 13%. As ações, elas têm um percentual médio que elas pagam. Por isso que nós falamos que essas ações pagam bons dividendos. Agora, nesse momento que nós estamos, a renda fixa realmente está muito boa, mas nós não sabemos até quando ela vai continuar boa, porque ela está em tendência de queda. Então, por isso que nós dizemos que 8,41% é um excelente dividend yield. Quando pensando em dividend yield, é no mínimo ali 6, 7%. Menos que isso, essa ação não paga bons dividendos. Então, vamos analisar alguns tópicos aqui para baixo. Liquidez média diária é um pouco menor, mas ainda 7 milhões, uma excelente liquidez média diária. O P sobre VP dela tá 0,74, quer dizer que ela tá aí com 26% de desconto. Margem líquida dela acima de 20%, tá joia, acima de 2 dígitos. O ROI também acima de 2 dígitos. Crescimento dela nos últimos 5 anos também, ela vem crescendo, vem se desenvolvendo. O grau de endividamento dela está em torno de 1,77 ou 2,17. Ela passou só um pouco, né? Ela está acima de 2, quer dizer que ela precisa pegar o caixa dela, multiplicar por 2,17 para pagar todas as dívidas que ela possui. Entretanto, olhando aqui o PL dessa empresa, você vai conseguir com os dividendos, uma média de 5 anos, você tem o seu dinheiro de volta. Mas você tem que pensar que aqui ele está olhando para o dividendo. Essa ação custa R$ 4, em torno de R$ 4. Ela está agora
45. Então é uma ação muito barata, que tem um potencial de crescimento muito grande lá no futuro, porque a Sanepar faz parte do setor perene, faz parte de um setor essencial para a nossa sobrevivência, para a população. É o saneamento básico, nós precisamos de saneamento básico. É justamente como o próprio nome já diz, o básico. Então é uma ação que tem um potencial muito grande de valorização ao longo do tempo. Lembre-se, pensamos no longo prazo. Então agora eu vou comprar as ações, as 3 ações que eu falei para você. Vou começar aqui pela Sanepar, aqui ó, seleciono ações. Vou comprar 15 cotas, 15 ações, vou colocar aqui salvar. Vou comprar um do Banco do Brasil. E agora eu vou comprar a Auri. Então, salvar, completei aqui a porcentagem com a Auri, ele tá atualizando aqui a nossa carteira. Olha, então, claro que eu não consigo comprar R$250 cravado, né? Porque o valor da ação, ele tende a se diferenciar, mas a gente colocou aqui R$248 em ações e 300 em um CDB. Vamos partir para os fundos imobiliários. Para os fundos imobiliários, eu escolhi 2, um de papel e um de tijolo, mais especificamente de galpões logísticos. Vou mostrar para vocês rapidamente como que eu analiso eles também. Primeiro, vou no investidor 10, pesquiso pelo Rura 11, vamos analisar aqui. Ele tá R$10,43, pagou nos últimos 12 meses 13,92%, excelente. O P sobre VP dele está 4% acima do seu valor patrimonial, até 1,10 é um bom P sobre VP. O ideal é que esteja sempre abaixo de 1, mas esse fundo é muito bom. 4%. O ideal é que seja no máximo 1,10, até 10% acima do seu valor patrimonial. A valorização dele foi muito boa, 17,64% nos últimos 12 meses. Os fundos base 10 são excelentes porque eles têm liquidez muito alta. Aqui nós conseguimos ver nos últimos 5 anos esse fundo ele veio somente a crescer, tá aqui selecionado, 5 anos. Aqui ele traz mais alguns detalhes, número de cotistas, traz também o tipo, esse aqui é um Fiagro, é do setor do agronegócio, o valor patrimonial é acima de R$1 bilhão, excelente valor patrimonial, pagou no último mês 12 centavos. A liquidez média diária dele é de R$1,73 milhões, uma excelente liquidez média diária, tem bastante movimentação. A gente consegue ver também o dividend yield médio dos 5 últimos anos, 9,87%. Outro ponto muito importante quando você vai analisar um fundo imobiliário é saber os CRIs ou os CRAs que aquele fundo ele está correspondendo. Então você tem que abrir o relatório dessa empresa e ver se o CRI ou o CRA, o CRA a gente diz respeito somente ao do agronegócio, tá? Se aquele CRI ou aquele CRA está diversificado, tem diferentes pagadores, porque se um fundo imobiliário está concentrado em um único pagador, ou em um único ativo, ou em um único imóvel, um único pagador, não dá, não é confiável. Você precisa ter em um fundo imobiliário diversificação, tanto em número de inquilinos, número de imóveis, número de pagadores, número de recebíveis, enfim, você precisa ter essa diversificação, então você precisa abrir o relatório e ver como que é essa diversificação, tá bom? Outro fundo bem legal que a gente vai analisar é o da XP, o XPLG11. Ele já é um fundo base 100, é um pouco mais caro, esse aqui é no segmento de logística. Ele está agora R$ 113. Pagou nos últimos 12 meses 8%, que é um excelente para um fundo de tijolos. Os fundos de tijolo tendem a pagar menos quando a taxa de juros está alta, porque os fundos de papel estão super valorizados. Eles estão acompanhando a taxa de juros. Já aqui não, porque são aluguéis, são recebíveis de aluguel, então ele tende a ficar nessa média. Então é um bom dividend yield. A liquidez média diária é 3,80 milhões de reais. Excelente. O P sobre VP também está bom, está acima, está abaixo de 1,10, está 1,02. Valorizou quase 15% nos últimos 12 meses. Olha aqui a cotação nos últimos 5 anos, na pandemia, antes da pandemia. Aqui em 2020 ele teve um boom, chegou a R$ 109. Ele está crescendo. Aqui ele traz mais algumas informações. É importante analisar também a vacância. A vacância tem que ser abaixo de 5%. Isso quer dizer qual a porcentagem do imóvel está vazia. Qual a porcentagem do imóvel não está rentabilizando, não tem inquilino, está disponível. Isso que representa a vacância. Aqui, valor patrimonial por cota, ele traz qual que seria o valor justo para esse fundo. Ele está sendo negociado um pouco acima
cima, mas até 1,10 está excelente. Ele traz também aqui o dividendo médio em 5 anos, muito bom, 7,49%. Para um fundo de tijolo é bom, sim. Aqui ele traz a diversificação dos imóveis, isso que é muito importante você analisar a localização, analisar onde ficam esses imóveis, quem são essas empresas que estão locando esses imóveis. Isso tudo você vê mais detalhadamente também nos relatórios. Então, abra os relatórios das empresas antes de você colocar o seu dinheiro lá. Tá? Então, eu sempre abro os relatórios também quando eu vou analisar uma ação, uma empresa, um fundo imobiliário. Então, vamos lá comprar esses fundos imobiliários, colocar na nossa carteira. Começando pelo XPLG11, vou comprar só uma cota, porque ele é um pouco mais caro, ele é de base 100. E vou adicionar também o RURA 11, vamos ver. Vou atualizar aqui nossa carteira. Também fica bem próximo das ações, ó, ficou R$ 248. Perfeito. Agora nós vamos comprar um ETF. O ETF não tem muito segredo, eu vou escolher o BOVA11. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Teve uma valorização nos últimos 60 meses, legal. Porém, nos últimos 12 meses, ele não teve uma boa valorização. O BOVA11, ele replica o Ibovespa, que é o índice Bovespa, o mais famoso aqui no nosso Brasil, é o índice referência quando nós falamos de ações. Nos últimos 12 meses, ele caiu justamente porque a taxa de juros, a taxa Selic, ela está alta. Então, com a lei da oferta e da demanda, a bolsa ela tende a desvalorizar. Contudo, com a taxa em queda, a taxa baixando, a bolsa ela vai valorizar. Então, é uma oportunidade, sim. Ela desvalorizou, então a chance dela valorizar nos últimos meses é grande, justamente por essa valorização que a bolsa tende a ter. Capitalização muito boa também. Esse ETF você não vai ganhar dividendos, você vai ganhar com a valorização dele. Nos últimos 5 anos ele chegou em sua máxima R$ 124. Ele deu uma caída justamente porque ele acompanha o índice Bovespa. É um ETF que está disposto a crescer nos próximos anos, pensando no longo prazo. Vou comprar. Nesse caso, nossa carteira vai ter que passar um pouquinho, porque o BOVA11 ele não vai dar R$ 200 redondinho, vai passar aí R$ 19, me perdoem, mas não é muito. Vou salvar aqui. Então a gente simulou, fez a nossa carteira. Claro que para você analisar um ativo e mais profundamente, leva um pouco mais de tempo para você abrir o relatório, mas aqui eu quis te passar a base para você saber, no mínimo, como analisar uma ação, um fundo, um ETF. Então aqui tô com a carteira diversificada. Olha como tá bem diversificadinha mesmo, bem no perfil moderado. Então eu coloquei R$ 300 um CDB, 219 em um ETF, 248 em um fundo imobiliário, 248 em ações. Agora que nós já vimos de forma prática, nós já vimos a teoria, a forma prática, eu quero relembrar 2 dados muito importantes. Quero trazer aqui para refrescar sua memória, trazer novamente. Olha, em 2023 somos 5.608.020 pessoas cadastradas na B3. Ou seja, esses 5.608.020 pessoas estão investindo através da Bolsa de Valores. Mas você sabe qual que é a população? Quantos milhões de pessoas tem no Brasil? Segundo o censo de 2022, o Brasil já passa de 203 milhões de pessoas. Claro que entre essas 203 milhões existem crianças, adolescentes que não conseguem investir, muitas vezes sem o discernimento dos pais, precisam de auxílio dos pais, então eles não conseguem investir sozinhos. Excluindo essas pessoas, ainda tem muita gente aqui no Brasil que não investe, não sabe a mínima ideia de como começar a investir. Apenas 2,76% dos brasileiros investem através da Bolsa de Valores. Claro que tem pessoas que investem através de uma conta em um banco, deixa lá em um CDB de liquidez diária que os bancos hoje estão oferecendo, mas na Bolsa de Valores apenas 2,76% dos brasileiros. Então, olha quanta gente não sabe investir, não sabe por onde começar. E dentre esses 2,76%, 24,6% são mulheres, 75,4% são homens. Então, olha a disparidade, olha a diferença entre homens e mulheres investindo. Então, esses dados são muito importantes, eles são bem marcantes. O meu desejo é que o número de investidores cresça
a números absurdos, né? Ele já cresceu mais de 700% nos últimos anos. Meu desejo é que esse número aumente muito, comparado com outros países. Na Bolsa Americana, mais de 50% da população investe. Aqui no Brasil, somente 2,76% investe na Bolsa de Valores. Então, eu quero dar uma oportunidade para vocês. O meu desejo é que todos vocês comecem realmente a investir. Nessas 3 aulas, eu entreguei o ouro para vocês. São coisas que eu falo para os meus alunos. Um conteúdo que eu passei para você muito valioso, bastante informação, com certeza. A partir disso, você já tem uma noção para você começar a investir. Eu não consegui passar tudo aquilo que eu sei, todo o meu conhecimento, porque o nosso tempo é curto, né? Nós temos apenas 3 aulas para passar tudo, o conteúdo ele é extenso. Nos investimentos existem formas de analisar, existem formas de montar uma carteira, eu não consigo passar tudo isso em 3 dias. Nós temos muito a tratar ainda. Por isso, eu abri vagas para a minha mentoria Dominando Investimentos, o MDI, que é um curso completo sobre investimentos. Também falo de educação financeira, da parte financeira. Nós temos ferramentas para você desenvolver a sua educação financeira, desenvolver o seu lado financeiro. Afinal, para você começar a investir, você precisa estar com a sua casa em ordem, suas finanças em ordem. Então, no MDI, nós contamos com mais de 55 aulas sobre investimentos e educação financeira, mais precisamente a maior parte é sobre investimentos, desde o básico ao avançado, tudo que diz respeito ao mundo dos investimentos. Fora as aulas ao vivo que nós deixamos gravados lá na plataforma. E afinal, são 2 coisas que todo mundo precisa na vida: aprender a investir, organizar o seu dinheiro, evitar gastos compulsivos, enfim, todo mundo precisa de educação financeira e de investimentos, precisa saber. Pensando nisso, juntei tudo em um só lugar. No MDI você vai aprender além de finanças e investimentos, mas isso eu vou te contar já já. Primeiro eu quero te mostrar como que ele é por dentro. Esse aqui é o MDI por dentro. Então nós temos vários módulos, nós temos módulos ainda a adicionar, ainda esse mês nós vamos adicionar um módulo surpresa. Mas então nós temos sobre educação financeira, início de jornada, organização financeira, renda fixa, renda variável. Então vou abrir aqui dentro de um módulo para vocês verem como que é abrir de renda fixa, o que é renda fixa, títulos do Tesouro Direto, CDB, LCI, LCA, CRI, CRA, Debenture. Nós temos também várias aulas de renda variável, desde BDR, ETFs, fundos de investimentos. Nós temos também o módulo de investindo na prática, qual é o meu perfil, abrindo a conta, significado das siglas, números de ativos, investindo para reserva, investindo. Então, nós temos vários também módulos de investindo na prática. Esse é o MDI por dentro. Tenho também aqui uma aba de lives gravadas, então tenho várias aulas aqui gravadas ao vivo que eu dei para vocês. E todas as aulas que nós ainda iremos fazer ao vivo ficarão gravadas aqui para você ver, rever. Vou abrir uma aula aqui para você ver como que funciona. Vou abrir aqui uma aula, por exemplo, que é renda fixa. Disponibilizo também o material da aula. Seja muito bem-vindo a mais uma aula e hoje vamos falar sobre a renda fixa. O que é a tanta... Onde a sua maior característica? Você tem previsão do quanto seu dinheiro vai render, você também tem segurança quanto aos rendimentos. Então aqui nós temos várias aulas. Deixa eu fechar aqui. Todas as aulas possuem material de apoio, possuem o slide. Nós também possuímos um grupo no WhatsApp, então nós vamos trocando informações, nós vamos trocando conhecimentos, experiências, enfim. E deixa eu te falar uma coisa, ainda dá tempo de você dar check nessa sua meta de 2023, já entrar em 2024 recebendo os frutos dos seus investimentos, recebendo proventos. Ainda dá tempo de você terminar o ano sendo um investidor, já investindo o seu dinheiro. Nós estamos em outubro, você tem 3 meses para realizar esse sonho de se tornar um investidor, começar a investir. Então, dá tempo sim. E antes de falar o valor, falei para vocês que iria ter bônus, vou revelar todos os bônus aqui para você agora. Começando com um aulão de milhas aéreas com uma convidada super especial, a Tamilhas. Ela falou bastante sobre como funciona o universo das milhas, como viajar usando as milhas, como fazer renda extra com as milhas. Essa aula já está disponível para você assistir lá na plataforma do MDI, então é uma aula
super bacana. Você vai aprender tudo sobre o universo de milhas. Além disso, você tem um módulo exclusivo sobre a contabilidade. Você vai aprender com o contador dos investidores, o Cícero, como que você tem que fazer com o imposto de renda, como que você vai declarar, gerar uma DARF, enfim, ele vai te ensinar tudo isso no módulo do contador. Nós temos um módulo exclusivo para falar da contabilidade dos investimentos. Porque além de investir, você também precisa saber como você precisa declarar, gerar DARF, o que você faz com seus investimentos afinal. O Cícero te explica. Além disso, teremos outro módulo super especial de milhas aéreas com o João Carvalho, do Bolsa Start. Ele é referência no mundo das milhas aéreas. Ele possui mais de 1 milhão de pessoas acompanhando ele todos os dias, juntando todas as suas redes. Então, ele é referência nesse assunto e vai trazer um conteúdo bem bacana para vocês através de um módulo. Vai mostrar muito a milhas aéreas, as milhas aéreas com uma renda extra. Como você pode fazer renda extra com o seu cartão, esse cartão que você usa todos os dias, o seu cartão de crédito. Você consegue fazer dinheiro com a sua fatura mensal. Ele vai ensinar isso para vocês. Se tá bom, ainda tem como melhorar. Nós teremos também um módulo sobre day trade com uma especialista no assunto, a Carol Guzmão. Ela tem anos de experiência no mercado financeiro. Hoje ela vive disso, ela vive das suas operações. Então ela vai trazer para você a introdução, como você pode se introduzir no mundo do day trade. E você pode fazer disso até uma profissão. O day trade, ele se tornou uma profissão. Quem sabe você não se identifica e cria então uma nova profissão, uma nova área de atuação. É muito conteúdo bom, é muito conteúdo bacana para você vir fazer parte da nossa comunidade. Como eu disse, aqui você não vai aprender somente sobre investimentos e finanças. Você vai aprender milhas aéreas, sobre a parte de contabilidade, sobre day trade, enfim. Você vai aprender muita coisa legal que vai agregar muito na sua vida. E você deve estar se perguntando quanto tempo terei direito ao acesso. Você terá 1 ano de acesso, tempo suficiente para você estudar, colocar em prática, rever todas as aulas, fazer o que você quiser. Dá tempo suficiente para assistir tudo, acompanhar as nossas aulas ao vivo e também começar a investir. Além de tudo isso que eu falei para vocês, nós também teremos encontros ao vivo. Então eu sempre coloco lá no grupo, olha, tal dia vocês podem, vamos fazer uma aula ao vivo, então vira e mexe aí acontece uma aula ao vivo. Então nós teremos também encontros ao vivo para vocês tirarem suas dúvidas. Vocês terão acesso ao meu WhatsApp. Então, tá com dúvida? Me manda um WhatsApp que eu vou ali te dar o suporte. Eu mesmo, Rafaela, te respondo, te dou esse suporte, tá bom? Então, você tá falando diretamente comigo. Agora, Rafa, qual que é o valor da mentoria? Calma, não é um valor que está fora do seu orçamento. Tenho certeza, uma oferta irrecusável. É menos que o valor de uma pizza por mês. Uma pizza hoje está saindo em média R$ 60, na verdade. É muito menos que o valor de uma pizza. A mentoria Dominando Investimentos está saindo por 12 vezes de R$ 43,07. Então, realmente, é muito menos que o valor de uma pizza, né? Esse valor não é nada perto dos seus sonhos e objetivos que você vai conquistar através dos investimentos. Você vai conquistar a sua liberdade financeira, a sua aposentadoria, tudo isso através dos investimentos desse universo incrível que você pode usar ao seu favor. E eu quero te ajudar com isso. Então, se liga nessa condição especial. No dia 12, amanhã, eu vou enviar 8 horas da manhã nos grupos de WhatsApp o link do MDI, da Mentoria Dominando Investimento. Ative as notificações, ative o sininho, o despertador, o que você quiser, porque os 5 primeiros, os 5 primeiros que realizarem a compra terá R$ 50 de cashback para realizar o seu primeiro investimento. Então, você terá R$ 50 de cashback. Então, aproveita que esse é um bônus super exclusivo. Você já sai aí com R$ 50 para fazer o seu primeiro investimento e eu quero te ajudar com isso. Se você ainda está com dúvidas se essa mentoria é para você, eu tenho 2 informações. A primeira é que esse curso, essa mentoria, está com um preço super acessível. Custa menos do que um combo de um lanche por mês. Olha que acessível. E segundo, se você por algum motivo não gostou, acha que não faz sentido para você, por algum motivo pessoal mesmo, eu te dou o meu compromisso que eu devolvo o seu dinheiro em até 7 dias. Se em até 7 dias você se arrependeu da sua compra, eu devolvo 100% do seu dinheiro, tá?
Então é zero riscos. Se você não gostou, eu te devolvo o seu dinheiro. Mas deixa eu te falar uma coisa, até hoje ninguém pediu reembolso do MDI. Taxa de reembolso de 0%. Eu tenho certeza que você vai gostar, assim como os meus alunos gostaram. Se você tem alguma dúvida sobre a mentoria, pode me mandar um WhatsApp, eu sou a ADM lá do nosso grupo. Então pode me enviar a sua dúvida no WhatsApp, eu estarei respondendo individualmente, tratando o seu caso individualmente, particularmente eu mesmo falando com você. Quero resolver o seu problema, entender a sua dúvida e responder, ou se você preferir, na quinta-feira, dia 12, às 7 horas da noite, estarei abrindo uma live de dúvidas sobre MDI. Então, se você tem alguma dúvida, ou você pode me enviar no WhatsApp de forma privada, te responderei pessoalmente, ou entrar na live 7 horas da noite, que estarei respondendo todas as dúvidas sobre o MDI. Ative o sininho em 8 horas da manhã. Aproveite muito essas 3 aulas, espero que você tenha aproveitado o conteúdo dessas aulas. Fique atentos no grupo de WhatsApp, que nós mandaremos todas as informações. E aí, bora rumo à independência financeira juntos? Vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado da Semana da Independência Financeira. Estou aberta a receber feedbacks. Então, se você gostou, me manda uma mensagem que eu vou ficar super feliz de receber o seu feedback. Lembrando, eu sou a ADM lá do grupo, então pode mandar uma mensagem. Abraço, aproveite muito e bora começar a investir.